ela certamente vai além de apenas desejar, e sim do colocar a mão na massa, ou a boca no trombone, sei lá, levantar do sofá e ir para as ruas. E já que a união faz a força, eu recebo hoje uma conversa a favor das mudanças, este engenheiro de produção formado pela Universidade de São Paulo, pela USP, que é empresário e um dos fundadores do movimento Vem Pra Rua. Boa noite, Rogério Schecker. Você tá bom? Boa noite, Rony. Eu imaginei que você fosse mais velho. Um menino você é. Tudo bom? Obrigado por ter vindo, Rogério. Prazer estar aqui. Rogério, a gente vive um momento de intensa manifestação. Eu, nos meus 71 anos de vida, nunca vi nada parecido, honestamente. São atos populares, de tudo quanto é cidade, todo mundo na rua, e pelos mais variados motivos, né? As pessoas pedem tudo. Como é que surgiu essa ideia do vem pra rua? Foi um grupo de amigos, Rony, que começou a observar que a população estava indignada num nível que a gente não via há muito tempo, não sem motivos, né? E aí esse grupo de amigos começou a perceber que as pessoas indignadas, elas tinham uma energia muito grande para fazer alguma coisa. Só que elas estavam usando toda essa energia para reclamar. Então as pessoas estavam reclamando entre si, recebem uma notícia ruim, compartilha com os amigos. E esse tipo de coisa não adianta nada, não ajuda a democracia, não causa mudança. E a gente começou a questionar o que a gente pode fazer para pegar essa energia e tentar causar alguma mudança. E a gente tinha visto como que o povo nas ruas consegue influenciar uma grande parcela do eleitorado brasileiro em 2013. E aí veio a ideia, será que se a gente reunir as pessoas que têm a mesma causa, colocarem essas pessoas umas ao lado das outras e todo mundo começar a buscar uma mesma causa, lutar pela mesma coisa, de forma pacífica, a gente não consegue resultados melhores do que apenas reclamar? E daí nasceu Vem Pra Rua. Agora, você está falando dos mesmos objetivos, mas nas manifestações a gente vê pessoas clamando pelas mais diversas mudanças. Tá, aqui existe uma coisa meio uníssona, né? Mas o que necessariamente o movimento Vem Pra Rua apoia? O movimento Vem Pra Rua, ele apoia uma renovação política e o fim da impunidade. Bonito. Isso são objetivos de longo prazo. Para o curto prazo, a gente precisa apoiar as instituições para que a impunidade seja efetivamente buscada. A gente busca uma reforma eleitoral que, assim que os ânimos acalmarem um pouco, se Deus quiser em breve, a gente precisa trazer para a pauta uma mudança de sistema eleitoral para ter uma maior representatividade. Qual é a sua ideia? A gente busca 4 coisas. Sim. A primeira delas é o voto distrital, tá, que é o mais importante. Eu concordo. A gente precisa aumentar a representatividade do eleitorado e dos políticos. A gente defende o fim da reeleição para que a gente não tenha políticos que estejam o tempo inteiro buscando apenas objetivos de reeleição e sim comecem a buscar objetivos para o seu mandato, para a população, ao invés de interesses próprios. A gente defende o recall, que é a possibilidade de uma população que elegeu um político, que ela possa demovê-lo também. Isso existe em 19 das 21 maiores democracias no mundo, então não estamos tentando reinventar a roda. Verdade. E o fim das coligações. Essa cena é uma cena histórica. Sem dúvida nenhuma. Foi a maior manifestação que eu vi na minha vida. Agora, pelo que eu percebi, Rogério, as pessoas pedem mudanças, vamos dizer, pontuais. Aí, ó. É isso, o que se vê mais é isso. Fora Dilma, a prisão de Lula, que me falam muito isso. Mas, olha, eu não me recordo do povo pedir uma verdadeira reforma política, né, como você acabou de sugerir. Ninguém pede isso. Qual é, na sua visão, Rogério, a melhor solução para esse momento que a gente está vivendo agora? Então, a gente tem o curto prazo, tem o médio prazo e o longo prazo. No curto prazo, o primeiro passo que esse país precisa é dar uma lição de justiça e terminar o processo de impeachment da presidente. E com ela acabam caindo os ministros, o ministro a ser nomeado ou não ser nomeado Lula.
Isso é o primeiro passo mais importante, porque a gente precisa, nesse país, criar uma precedência de que, se alguém fez alguma coisa errada com dinheiro público, precisa pagar por isso. E a partir do momento que o exemplo começar da presidência da República, eu tenho certeza que isso vai se espalhar por outras esferas da República e a gente vai começar a ter políticos mais responsáveis e uma população mais atenta ao que esses políticos fazem. Esse é o primeiro passo. No médio prazo, a gente precisa estabelecer o voto distrital, a gente precisa terminar com as coligações, a gente precisa trazer um sistema onde os políticos estejam verdadeiramente empenhados em entregar para a população os motivos pelos quais eles foram votados e não iniciar com um projeto próprio de reeleição, que não faz parte de todos os políticos, mas infelizmente ainda faz parte da maioria deles. Seguramente, seguramente. Você acha que o impeachment se concretiza ainda esse ano? Eu estava lendo hoje que com as protelações e com os recursos, etc., a coisa vai lá para o meio ou para o fim do ano, até outubro, pelo menos. Eu li isso hoje, não sei se é verdade. Agora, será que as pessoas não têm medo dos líderes que seguem, na verdade, essa linha de sucessão? Eu escuto muito esse argumento, Rony, de que a gente não deveria ter um impeachment por causa do vice-presidente, porque quem vai substituir ou tirar um outro político por causa do substituto. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado no Brasil de não analisar se um determinado político deva sofrer impeachment ou não por causa do vice. A gente precisa entrar numa democracia onde, se alguém faz uma coisa errada, a lei é aplicada a essa pessoa. Não importa quem seja o vice-presidente. Depois que o vice-presidente, o seu substituto ou o processo andar, a gente cuida de novo do novo governante. A gente tem que tomar muito cuidado no Brasil, porque o vice-presidente ou algum substituto não pode ser motivo para a gente aplicar ou não justiça. Quando a gente estava conversando, eu estava vendo umas cenas de manifestações aqui de gente contrária ao impeachment. Porque muitos, esse pessoal inclusive, que a gente vê nessas manifestações, essas pessoas acreditam que isso seria um verdadeiro golpe contra a democracia. Como é que você enxerga esse quadro? Em primeiro lugar, eu acho interessante que as pessoas, principalmente muitas pessoas do governo, estão caracterizando como golpe algo que eles defenderam para todos os presidentes da República anteriores ao Lula. Todos. Nenhum se safou de sofrer uma tentativa de impeachment dos políticos envolvidos com o governo que aí está. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o impeachment é constitucional, existe uma lei só para isso, a Lei 1079, e ele está hoje totalmente regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal. Então o impeachment não tem absolutamente nada de golpe, ele é um procedimento democrático e nós torcemos agora para que as instituições funcionem e o impeachment siga o rito que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, que alguns gostam, outros não. Mas nós somos totalmente pela legalidade e pela constitucionalidade. Está perfeito isso. Eu sei que vai ter estão agendando uma manifestação para o dia 31 dos apoiadores do governo. Eu vi hoje no rádio. Não sei se isso já está formalizado, porque parece que o presidente do PT, o Rui Falcão, pediu que essa manifestação acontecesse com os militantes do Partido dos Trabalhadores no próximo dia 31. Você está sabendo se vai acontecer? Eu não estou sabendo da confirmação dessa manifestação. Acabei de ouvir no rádio, nesse momento. O que eu sei é que no domingo nós estaremos organizando um ato na Avenida Paulista, que é o Muro da Vergonha. E no Muro da Vergonha nós vamos expor o nome de todos os parlamentares que até sábado à noite não tiverem se decidido ainda pelo impeachment, diante de todas as informações, diante de todas as evidências que a população brasileira já conhece. Então nós temos esse ato programado para domingo. Eu não estou sabendo domingo agora? Domingo agora, dia 3.
falaram que dia 31, bom, eu ouvi isso. O dia 31 talvez seja um ato deles e nós respeitaremos o ato deles como já respeitamos outros. Todo mundo tem direito de se manifestar, claro, o artigo 5º da Constituição garante esse direito e nós não interferiremos nos outros, assim como esperamos que não interfiram nas nossas manifestações. Ambas são democráticas. Eu estava vendo outro dia, isso é uma coisa que nos preocupa a todos os brasileiros. O Vivaldo Andrade dos Santos, não sei se é um professor de estudos brasileiros da Universidade de Georgetown, lá nos Estados Unidos, ele disse numa entrevista à BBC Brasil que o nosso país caminha por uma polarização muito semelhante àquela que acontece nos Estados Unidos, entre, vamos dizer, republicanos e democratas, né? Os elefantes e os burros. Será que isso é verdadeiro, se isso tem procedência? Você acredita numa polarização desse nível? Se bem que, vamos e venhamos, né? Democratas e republicanos, por mais díspares que possam ser as suas ideologias, elas estão convertidas por um vetor muito comum, me parece. Eu também acredito que democratas e republicanos estão muito mais próximos em termos de ideologia do que as diferentes vertentes no Brasil. Nós somos uma democracia mais jovem e nós ainda precisamos amadurecer essa democracia até chegar em partidos que sejam mais ideológicos, que estejam mais diante de uma determinada causa. Por isso que nós somos contra as coligações, que elas acabam descaracterizando a ideologia de vários partidos que às vezes acabam agindo de forma mais oportunista. Eu acho que nós temos todos os tipos de posições hoje no Brasil e uma democracia recebe muito bem isso. O único ponto que eu discordo é que está muito claro hoje o que a maioria da sociedade está querendo. Mesmo quando você vê manifestações de rua, quando você vê manifestações digitais, está muito claro hoje como a sociedade já entendeu o que está acontecendo, já entendeu qual é o tipo de projeto de governo que nós estamos enfrentando e o que essa sociedade quer. Então a diferença de ideias ainda existe. Agora, não existe uma polarização que está dividindo o país no meio. A divisão não é no meio hoje no Brasil. Sim, talvez até porque o resultado de várias pesquisas determina isso. Mas essa coisa de luta de classes, essa coisa de nós e eles, essa coisa meio maniqueísta de bem e do mal, é uma coisa que me incomoda e pode nos levar para esse caminho de polarização, sim. Nos incomoda enormemente, Rony. Esse é um discurso que começou em grande parte com o presidente Lula, de separar nós e eles, trabalhadores e empresários. A gente enxerga a coisa de uma forma completamente diferente. A gente enxerga que existem pagadores de impostos e existem o governo, os políticos, os governantes que recebem esses impostos para trabalhar para uma determinada sociedade. Se houver a necessidade de dividir a sociedade em duas, que seja dividida entre quem paga impostos e quem recebe impostos. Agora, dividir a sociedade entre trabalhadores, entre ricos e pobres, criando esse maniqueísmo, é algo que a gente acha que já está totalmente ultrapassado. Quem sabe, na próxima fase do Brasil, a gente não tem mais essa discussão. Assim espero. Por enquanto, quero te agradecer, Rogério, por ter vindo, desejar a você muito sucesso no seu trabalho. E só lembrar o seguinte: Rogério Schecker, ele é o fundador, ou um dos fundadores, né, do movimento Vem Pra Rua, como vocês acabaram de ver, uma linguagem absolutamente plácida, calma, sem reações, sem coisas nesse sentido. Isso me deixa um pouco mais confortado, porque os ânimos estão muito acirrados, Rogério, tá? Todo mundo xingando a mãe do outro. Pau comeu hoje lá em Brasília com a AB, cada dia tem uma confusão maior. Eu já não estou querendo mais nem ler jornal, você acredita? Nós acreditamos piamente que é possível mudar o Brasil dentro da democracia de uma forma totalmente pacífica. É nesse caminho que a gente está e é por isso que a gente vai continuar lutando. Parabéns, sucesso para você, Rogério. Obrigado, muito obrigado, Rony. Viu?